Graça e paz a todos, este é o canal Alicerce da Fé, chegando até você com mais um vídeo. Tem muita gente falando sobre coronavírus, muitos canais, muitas notícias, e eu resolvi dar a minha contribuição aqui falando sobre um aspecto de tudo que envolve essas notícias que pouca gente parou para pensar. Tem muito tempo que eu estava com vontade de falar sobre isso, eu acho que essa é uma ótima oportunidade. Primeiramente, eu quero a sua atenção para um salmo muito conhecido, Salmo 91. Eu imagino que não há cristão que nunca tenha lido. O Salmo 91, aquele que começa dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, que diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. No verso 5 ele diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem de seta que voe de dia. Observa bem, nem de seta que voe de dia, nem de peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Sobre as notícias do coronavírus, eu estou com meu celular aqui, e só para vocês terem uma ideia, eu imagino que não é novidade para ninguém. Vocês abrem qualquer aplicativo de notícia e o que a gente mais vê aqui é sobre crise na Síria, Turquia atacando aviões sírios, e em meio a todas essas notícias também as notícias do coronavírus. Por exemplo, em meio à crise do coronavírus, ministro deixa Angela Merkel no vácuo e recusa aperto de mão por causa de uma possível infecção, alguma coisa nesse sentido. Portugal confirma o primeiro caso. O museu em Paris, Louvre, fecha as portas temporariamente por causa do coronavírus. E assim vai. As informações, as notícias são muitas. Começou lá na China, todos já sabem, milhares de mortos. Depois a Itália com vários casos também. E no Brasil, aqui na minha cidade, aqui em Minas, já há informações de que há casos. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, se nós formos atentar para as notícias e ficarmos focados exclusivamente nas notícias, a gente fica doido. É notícia de tudo quanto é jeito que vocês possam imaginar, notícias que vão alarmando a cada dia, que vai deixando a população preocupada. E eu sei que essa é uma situação de fato que nós devemos considerar. Crente, cristão, ninguém deve ficar alienado. Mas se a gente ficar o tempo todo focado nas notícias, a gente não vive. E, por incrível que pareça, existe um vício pouco reconhecido, e eu gostaria exatamente de falar um pouco sobre esse vício, que é o vício nas notícias. Poucas pessoas têm a coragem de admitir que são viciadas em lerem e ouvirem e comentarem notícias. Eu vi uma única pessoa até hoje que admitiu de uma forma muito linda. O nome desse rapaz é Jober Chaves, da Universidade do Inglês, e ele disse que teve que se bloquear nessa área, minimizar as notícias, minimizar essa familiaridade com as notícias. É lógico que nós não vamos ficar alienados, mas ficar o tempo todo preocupado com essas informações, nem eu, nem você, nós não vamos viver a nossa vida. E, examinando a palavra, eu vejo que as notícias hoje são exatamente como diz aqui o salmista, são setas que voam de dia e também são como terror noturno. Aquelas pessoas que se deixam abalar por notícias, elas estão se deixando flechar por essas setas, por essas flechas de informações que o tempo todo estão levando mais pessoas a ficarem ansiosas e preocupadas com o que pode acontecer. Mas
essa geração de hoje não é diferente da geração de Paulo. Tem uma passagem que eu gostaria até de trazer aqui na tela, que é surpreendente. Na época de Paulo, olha só o que os gregos faziam. Quando Paulo chegou na Grécia, olha só o que ele encontrou. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes lá, de outra coisa não cuidavam, senão de ouvir, de dizer e ouvir as últimas novidades. Você se identifica? Eu já me identifiquei muitas vezes. Hoje na minha casa nem tem televisão. Eu não foco, realmente, eu não foco em notícias. Não sou uma pessoa alienada, mas não fico o tempo todo focado em noticiário de televisão, principalmente. E aqui a gente vê que os gregos, eles não ocupavam de outra coisa senão de ouvir e dizer as últimas novidades, que hoje poderia se aplicar às notícias. Se você fica o tempo todo ouvindo, comentando, discutindo, lendo notícias e novidades, você desfoca da palavra de Deus, até a sua fé pode ser abalada. E a pergunta é, será que a nossa fé deve ser moldada ou direcionada por notícias? De forma alguma. Trago aqui o último versículo para a nossa rápida reflexão, Romanos capítulo 8, verso 14. Paulo também dizendo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o norte, o direcionamento do crente. Crente não deve se abalar, não deve se deixar nortear por notícias. As notícias vêm e vão, as notícias se contradizem o tempo todo, dados são sobrepostos e as informações são como ventos, como vento. Agora, o crente, muito pelo contrário, ele deve se pautar pelo Espírito Santo de Deus, se baseando na palavra, porque a palavra de Deus realmente ela é o alicerce da nossa fé. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que nós pautemos as nossas vidas não nas notícias, mas na inerrante palavra de Deus. Até a próxima.